Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Amém. Neste momento eu quero convidá-los para abrir as Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 28. Atos, capítulo de número 20 e versículo de número 28. Quem achou, diga amém. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Você pode dizer amém? Tome o seu assento e peça que Deus lhe fale nesta noite. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto sagrado que nos fala sobre uma recomendação que o apóstolo Paulo deu aos anciãos de Éfeso, a igreja que estava ali reunida, em especial a liderança daquela igreja. Ele estava tendo cuidado de orientar aqueles obreiros que tivessem um zelo pelo rebanho de Deus, por um rebanho sobre quem o Espírito Santo os havia constituído como supervisores de uma obra. Ele faz questão de dizer que é a igreja de Deus. Nós temos por tema para trabalhar nesta noite uma igreja cujo Deus é o Senhor. A igreja, ela é de Deus. É lamentável que algumas igrejas não se comportem mais como igrejas de Deus, porque de fato não são, não se submetem a Ele, são donas de si mesmas, andam segundo sua própria direção e fazem aquilo que dá, na linguagem bem popular, na telha, né? Que passa pela cabeça é o que se faz. É muito triste dizer isso, são pessoas que já perderam o foco da eternidade, pensam apenas voltado para a terra, creem e pregam no Evangelho apontado somente para as coisas temporárias, para aquilo que é passageiro, para aquilo que é efêmero, para aquilo que é tangível, para aquilo que se pode tocar. Houve um tempo, na década de 60, que as igrejas evangélicas Assembleias de Deus tinham uma coisa bem comum entre elas. Quando você entrava no templo, lá na fachada de frente a quem entrava, estava escrito assim: Jesus vem breve. Aí, com o passar dos anos, tiraram o breve, ficou em muitas igrejas só o Jesus vem. E teve umas que já tiraram o vem, aí ficou só Jesus. E tem umas que Jesus já saiu de lá mesmo. Não tem mais Jesus coisa nenhuma. Hoje, durante o almoço, eu estava conversando com o pastor Daniel, e ele dizendo que é lamentável como muitas comunidades ditas cristãs estão vivendo apenas como um clube social. Pessoas que se reúnem para ali se confraternizarem, terem uma convivência, é boa, é agradável, não tem bebida, não tem discussão, não tem um monte de coisas que uma convivência mundana tem. Então é salutar, é muito bom, é saudável, é gostoso esse ambiente de igreja. Mas, irmãos, a proposta de Jesus para a igreja não é isso. É isso também. A proposta de Jesus para a igreja é da comunidade do corpo de Cristo. E a palavra igreja, ela vem de duas palavras gregas, que é kaleo e ek, que significa os chamados. Aqueles que foram chamados no intuito de chamados para fora. Aqueles que viviam em um curso e foram tirados daquele curso. Foram chamados, atenderam um chamado de Deus. Se é a igreja de Deus, então são aqueles que foram chamados para fora de um curso por Deus. Que tiveram um chamado de Deus e atenderam. Se lembra quando Jesus chamou os discípulos e eles atenderam? É isto que é a igreja. Interessante dizer que o que faz uma igreja ser de Deus são duas coisas praticamente. Uma é a compra, é a propriedade.
E o texto sagrado que nós lemos nos fala sobre isso. Ele resgatou com o seu próprio sangue. Resgatou como? A linguagem traduz o seguinte significado. Um povo que se perdeu, um povo que foi... Os irmãos sabem muito bem que desde Adão, o pecado como natureza se estendeu a toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que por causa do pecado da desobediência de um só, o pecado se alastrou, se expandiu e atingiu a todos, por isso todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Esse estado de destituição da glória de Deus, ele é restabelecido pela compra que Jesus fez com o seu sangue. Aqui a linguagem do texto diz que Deus comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus é um sangue diferenciado. Amém? É sangue de Deus. E Deus é Espírito, como é que pode? Essa é a linguagem bíblica para mostrar que o sangue de Jesus é o sangue que o diabo não quer ver derramado, viu, não gostou, foi derrotado por causa disso. Amém? Glória a Deus. Agora observe bem uma coisa. O que faz uma igreja ser de Deus é que ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus assumiram uma nova natureza. A natureza de Cristo. Quem foi comprado pelo sangue passa a ter uma identificação com a vida de Jesus. Ele passa a ser discípulo de Jesus. Uma pessoa comprada pelo sangue, ele tem nova conduta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Dizer que alguém é a igreja de Deus e continua do mesmo jeito como um mundano, ele não é a igreja de Deus. É falácia, é conversa. Não dá para você pensar que dá para ser igreja de Deus se comportando com a antiga natureza, a dominação do pecado. João, escrevendo e confrontando os gnósticos de sua época, ele mostra a questão da moralidade da fé. E ele bate fortemente nos gnósticos que tinham a seguinte ideia: não, esse negócio de salvação, de igreja, de ser de Deus, é somente uma questão assim espiritual que não se aplica à vida carnal. E João mostra os pontos morais da vida cristã. Que para ser verdadeiro cristão, para ter identidade de Cristo, para ser igreja de Deus, para ser povo de Deus, tem que ser abominando o pecado, renunciando à carne, vivendo em espírito e não cumprindo a concupiscência da carne. É o mesmo raciocínio de Paulo. Não dá para querer ser igreja de Deus sendo mundano. E existe diferença entre ser carnal e mundano. Algum dia a gente conversa mais sobre isso. Mas há uma grande diferença. E tem coisa que não é expressão de carnalidade, mas é mundanismo. Se parece com o mundo, coisa que não vem de orientação de Deus. E a igreja tem o seu próprio padrão. A igreja precisa viver outro padrão e não o padrão do mundo. É bíblico isso. A segunda coisa que faz uma igreja ser de Deus é algo que é uma linguagem desde o Antigo Testamento, é a sua consagração. Existe um ato desde o Antigo Testamento que continua no Novo Testamento que sagrava pessoas e objetos. Era o ato da unção. Inclusive está até na moda falar de unção, né? Mas o povo fala tanto de unção que acaba desvirtuando o significado da unção. Vira uma confusão na cabeça do povo e daqui a pouco ninguém mais sabe. Mas o que é ser ungido? O que é unção? A palavra unção, esse verbo ungir, vem de deitar azeite. Derramou azeite e ungiu, isso é unção. Então tudo aquilo que for com azeite derramado é ungir. Está simples, entendeu? Encaixou no aceite outra descrição, é essa mesma. Agora vamos entender quando é que a igreja de Deus é ungida. Por que é que a igreja de Deus tem que ser ungida? E para que a igreja de Deus é ungida? Se você olhar no final do ministério de Jesus, quando Jesus ele morre, ressuscita, ele se encontra com os discípulos. E quando ele tem um encontro com os discípulos, naquela sala trancada, que a porta estava fechada, tudo vedado, e Jesus passa pela parede, e eles estavam, diz o texto sagrado do capítulo 20 de São João, eles estavam atemorizados. Na hora que Jesus entra, eles ficam espantados, porque eles estavam ali com medo. Vocês se lembram qual era a cena? Jesus tinha sido morto. Agora quem foi que morreu? Foi o camarada que ressuscitou mortos, limpou leprosos, deu a vista a cegos, ele fez todo tipo de milagre. Ele fez um homem que tinha mão mirrada estender a mão, fez um paralítico se levantar e sair andando, fez um morto de 4 dias ressuscitar e sair caminhando. Então quer dizer, esse cidadão aí, ele foi morto. Eu vi os cravos passarem, a lança traspassar, nós vimos o sepultamento dele. Agora, se mataram aquele ali, o que é que vão fazer com a gente? Então os discípulos ficam atemorizados realmente. E Jesus entra naquela sala, e quando Jesus entra na sala, ele diz: ei, não é fim de etapa não. Não é fim de história. Agora é que vai ficar bom. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, vos envio a vós. E essa expressão aí dá um novo significado à vida daqueles discípulos.
Jesus acaba chamando os discípulos para um outro padrão. E diz assim: olha, eu fui enviado por Deus dentro de um padrão. E agora eu enviarei a vocês dentro do mesmo padrão. Resta-me agora descobrir qual foi o padrão que Jesus foi enviado. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo de número 18, você verá a declaração de Jesus tendo a repetição de um texto de Isaías capítulo 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu e me enviou. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, a obra da redenção está ali. Mas como é que o Espírito do Senhor me envia? Antes ele me unge. Aí ele diz assim: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Quer dizer, vocês precisarão ser ungidos para serem enviados. E por que unção? Você irá perceber uma coisa, acompanhe esse raciocínio. No Antigo Testamento você percebe 3 ministérios. E esses ministérios ocorreram na vida do povo de Israel. Que ministérios são esses? Ministério de realeza, ministério de sacerdócio, ministério de profecia. Ocorria ali. Deus chama o povo de Israel para ser um reino de sacerdotes. Isso é muito lindo, irmãos, porque a proposta de Deus é que a nação fosse um reino de sacerdotes. Mas Deus exigiu que para que eles fossem um reino de sacerdotes, eles tivessem um encontro com Deus na montanha. Inicialmente Deus fala com Moisés, lá na montanha: olha, se aproxima daqui, tira a sandália dos pés, e Deus se revela para ele reluta com Deus, Deus explica a ele todas as coisas. Eu desci para livrar o meu povo, porque clamou, e aquela conversa toda, disse: agora eu estou te enviando para libertar o meu povo. E como prova de que sou eu que estou te enviando, tu trarás o povo para aqui, e aqui eu me manifestarei a ele. Quando Moisés vai lá e liberta o povo do Egito, com aqueles pilares que você já conhece, que foram confrontos aos deuses egípcios, Moisés traz o povo pelo caminho do deserto, e depois de 3 meses de caminhada, eles chegam na planície do Sinai. E lá diante do Sinai, o Senhor fala com Moisés da seguinte maneira: vem cá. Ele sobe. Eu quero que você agora desça e diga para o povo que eles deverão se santificar hoje e amanhã, porque no 3º dia eu tenho um encontro com eles na montanha. Diga também a eles que eles marquem distância da montanha, e ninguém suba, porque se subir agora morre. Mas no 3º dia, quando a trombeta soar longamente, então eles subirão. Quando eles subissem no 3º dia, mediante o soar da trombeta longamente, um toque que não era homem que jamais iria tocar, era um toque de Deus, um soar longo. Aqui o meu irmão sabe o que é tocar um trompete. O senhor consegue tocar um trompete por quantos segundos? Assim, um toque só sem pegar respiração. Outra. Uns 50 segundos. É difícil tocar 1 minuto, não é? Pois o toque da trombeta lá dava muito mais do que isso. Porque não era homem soprando, era Deus soprando a trombeta. Quando as trombetas soar, vocês sobem. Irmão, sabe o que aconteceu? 1º dia, lavaram as vestes, trocaram as roupas, todo mundo limpinho, os homens separados das mulheres. 2º dia, todo mundo preservado. No 3º dia, eles saíram de dentro das tendas, se espreguiçando, olhando para a montanha. Quando o povo olhou para a montanha, eles viram que a montanha havia amanhecido diferente. Havia uma nuvem que cobria, relâmpagos, raios, trovões. A Bíblia diz que a montanha tremia e soltava uma fumaça como o forno de um padeiro. E de repente eles disseram, quando a trombeta tocou, que era a hora deles subirem, eles disseram para Moisés: seu Moisés, o senhor suba sozinho, que a gente não vai. Eles então terceirizaram a sua relação com Deus, pedindo que Moisés fosse, conversasse com Deus, ouvisse tudo e trouxesse a palavra. Mas a proposta de Deus não é um relacionamento terceirizado. Deus queria que o povo subisse, e a experiência que o povo teria na presença de Deus equivaleria a uma unção da presença de Deus sobre eles, a qual lhes qualificaria como reino sacerdotal. E justamente porque eles não subiram, Deus fala com Moisés: diga agora para eles que realmente não subam mais, porque se subirem morre. E a partir daí Deus então chama Moisés mais uma vez, revela para ele os mandamentos, orientações, estatutos, leis, tantas outras coisas, e dentre elas está: separe uma tribo de Israel para ser uma tribo de sacerdotes. A proposta inicial era um reino total de sacerdotes, depois vem uma tribo.
Sabe, irmãos, dentre essa tribo, homens seriam separados, porque para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Mas não era todo levita que era sacerdote. Não poderia ser anão. Não poderia. Não poderia ser gigante. Não, também não. E acima de tudo, tinha que ser chamado por Deus. Mesmo com todas aquelas outras características, se não fosse chamado por Deus, não poderia exercer sacerdócio. E quando chamado por Deus, esse cidadão tinha que ser ungido. Foi chamado por Deus, agora tem que ser ungido. Por quê? Porque a unção com óleo tornaria aquele cidadão dedicado exclusivamente para Deus. Olhe para cá. Se esse microfone for ungido para mim, o senhor nunca mais pega nele. Ele é meu. E só vai servir aos meus propósitos e para o meu interesse. Ele é ungido para mim. Um homem que é ungido para ser sacerdote, ele tem uma finalidade de ser um intercessor, de comparecer perante Deus em favor do povo. Um peso enorme estará sobre a sua vida. Ele nunca mais fará o que quer, pelo menos não deverá. Ele nunca mais vai se vestir com as roupas que ele acha bonito se vestir. Ele vai vestir com roupas que sejam conforme o padrão que Deus deu para ele se vestir. Ele nunca mais terá horários próprios, ele terá horários para a glória de Deus. Ele vive uma vida para Deus, tudo é para Deus. É um homem ungido. Assim eram os sacerdotes. E você sabe que o processo não era simplesmente assim, vai lá e agora já é sacerdote. O primeiro que foi ungido assim foi Arão. E Deus falou com Moisés: Moisés, eu estou te mandando ungir teu irmão Arão. Era mais velho que ele. Agora imagina, um irmão mais novo chega para outro assim: Deus mandou lhe ungir. Ele disse: pois não. Tudo bem, né? Você é mais novo, mas Deus mandou, então manda óleo na minha cabeça. Não é assim não. A primeira coisa que eu vou ter que fazer com você é lhe dar um banho. Irmão, não era muito mais fácil seu Arão tomar o banho dele sozinho? Mas Deus mandou que Moisés desse um banho nele. Tem que ser com o olho clínico do homem de Deus. Você vai tirar essa sua roupa, porque você agora vai ver no outro padrão. Eu vou te dar um banho, dá um banho. Depois agora bota uma túnica. E agora bota um estola. Agora bota um éfode. Agora bota um peitoral, bota um cinto. Depois o peitoral lavado do éfode, mais um cinto e aperta. Ah! E agora o que é que faz? Põe um chapéu na cabeça. Essa mitra colocada na cabeça, rapaz, está tão arrumadinho, você ainda vai derramar azeite na minha cabeça, arrumado desse jeito, agora que vai ficar bom. Colocou o chapéu na cabeça e agora tem que colocar uma lâmina de ouro na sua testa. Aleluia. E nessa lâmina de ouro estará escrito assim: santidade ao Senhor. Agora o azeite pode ser derramado na cabeça. Aleluia. Essa expressão santidade, tanto no grego como no hebraico, elas trazem a demonstração de algo que é cortado e colocado à parte, dedicado. Se agora ele tem na testa, porque não basta apenas ser, tem que parecer ser, viu? Amém? Não basta apenas ter intenção, tem que demonstrar que é. Depois que todo mundo está vendo que você é dedicado, santo ao Senhor, agora vem óleo na cabeça. E pouco óleo não, é muito. Esses óleos que a gente usa para ungir os irmãos aqui não dá conta, irmão. A gente usa um vidinho de óleo desse tamanho, uns 50 irmãos e ainda sobra. A unção que Deus derramou sobre Arão através de Moisés era tanto óleo que ele encheu um chifrão daquele de óleo e começou a derramar a cabeça de Arão. E a Bíblia diz lá no Salmo de número 133 que desceu sobre a cabeça, escorreu pela barba, encharcou a barba, derramou pela veste e foi até a orla do seu vestido. Era muito azeite. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Vou chegar. Eu estou querendo dizer, e estou dizendo, que Deus tem um ministério dado no Antigo Testamento de sacerdócio, mas não é somente esse ministério tem que ser com unção. Aí tem também o ministério de profecia, tem que ser ungido. O profeta tem que ser ungido, e o rei também ser ungido. Vamos lá ver as finalidades de cada um. O sacerdote, a finalidade dele é interceder, ele passa a viver para Deus em função do povo. E o rei, ele é o seguinte, o rei ele não serve para imperar.
A função do rei é identificar as necessidades do povo e supri-las. Entendeu isso? Anote isso na testa de quem mais você gosta. A função do rei é identificar as necessidades do povo e supri-las. E a do profeta? O profeta é falar em nome do lugar de outro. A palavra profeta significa aquele que fala no lugar de outro. Significa dizer que a pessoa se torna a boca de Deus. Então, esses 3 ministérios que estão lá no Antigo Testamento, eles convergiram sobre Jesus. Diga assim, Jesus é rei. Diga, Jesus é sacerdote. Mas também diga, Jesus é profeta. Ele é mais que o profeta, né? Agora me diz um negócio. Se Jesus é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, tudo que pertence à cabeça, pertence ao corpo. Você está entendendo? 3 ministérios convergiram sobre Jesus. Se Deus derrama uma unção sobre Jesus, e Jesus disse, da maneira que eu fui enviado, eu estou enviando vocês. E Jesus é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos amados, eu não vou fazer isso, porque vocês vão ficar só rindo aí. Mas se eu derramasse agora esse copo d'água na minha cabeça, a água ia escorrer por onde? Diga. Diga. Vocês estão com a vontade de eu me molhar só para demonstrar. Eu não vou me molhar, irmão. Se eu derramar água na minha cabeça, a água vai escorrer pelo corpo. A unção que veio sobre a cabeça de Jesus tem que descer sobre o corpo. O ministério que veio sobre Jesus precisa pertencer à igreja. Eu disse que o que nos faz igreja é sermos comprados pelo sangue. E o que nos faz dedicados a Deus, tal qual como igreja de Deus, é a unção de Deus. A unção de Deus precisa vir sobre a minha vida, para que eu exerça ministério de intercessão. Uma das marcas da igreja de Deus é que ela é intercessora. É lamentável que os dias que nós vivemos são dias em que a oração é desprezada. E como eu disse ontem à noite, a oração cultivada nesses dias é a oração de petição e só. E tem uma oração que tem surgido que eu não posso nem chamar de oração. É um estrupício, é um negócio aí que alguém chama de oração, que é a oração de briga, né? É de confusão, de sei lá, como é que pode chamar? O camarada vai orar, diz, oh Deus, eu oro nesse momento por aquele homem, Jesus, que me fez mal, pega ele, Jesus. Faz de Jesus um cão de guarda, é uma desgraça um negócio desse. Irmão, isso o nome disso é feitiçaria, não é oração não. E tem gente que faz isso, tem música que nutre isso, irmão, que alimenta esse comportamento, tem pregação que estimula essa desgraça. Deus não lhe chamou para isso, e cristianismo não é isso. Tripudiar sobre o irmão, retaliar. Na oração você tem que perdoar a hora retaliar. Tem que liberar perdão, senão você não tem perdão para receber. Um coração que não tem quebrantamento para perdoar, não terá quebrantamento para se arrepender também. Ardeu. Então eu preciso entender que uma das funções da igreja no mundo é ser sacerdote. É lamentável que numa reunião de oração eu ceda a oportunidade para os irmãos pedirem as orações e de repente alguém se levanta e diz assim, pastor, ora por mim. Aí eu disse, pastor, ora pelo meu filho. Eu disse, pastor, ora pelo meu primo. Pastor, ora pelo meu marido. Ora pelo meu cunhado. Só não pede oração pela sogra, né? Aí vai pedindo oração por todo mundo que lhe pertence. Porque tudo quanto eu peço é relacionado a mim. E é muito fácil eu interceder pelos meus. O negócio é meu. Mas Deus lhe chama para interceder. Por algo mais que não seja apenas seu. Algo mais que não lhe traga benefício próprio. Há algo mais para aqueles que estão longe. Para as nações. Pelo bairro onde você mora e onde você não mora também. Por essa cidade, por esse Brasil. Você já chorou hoje por esta nação? Você já orou pelos drogados? Já orou por aqueles que estão enganados no homossexualismo? Já orou por aqueles que vivem da corrupção? Para que Jesus os liberte e faça deles homens leais? Você já se colocou na intercessão? Irmãos amados, há uma expressão bíblica no livro do profeta Ezequiel,
que ela é muito boa de citar. Eu quero ver é viver. Quando a Bíblia diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha. E aí a gente começa até a desvendar um mistério que inventaram a história das mulheres de oração na igreja. E com isso eximiram os homens de orar, né? Já viram isso? Não, as irmãs de oração, ora aí. E os homens são o quê? Toma juízo, irmão. Para não chamar de toma vergonha. Homem também tem que orar. Deus procurou um homem que estivesse na brecha. E você sabe que brecha é essa? Era um homem que intercedesse, que se colocasse na fenda do muro. Eu vou lhe contar a história. Estava programada uma invasão babilônica. Uma conquista do império assírio também. As nações circunvizinhas estavam para arrebentar com Israel. Eles iriam passar por um muro que estavam fendido, iriam passar naquelas brechas. E era literal a expressão de Deus. Eu procurei um homem que estivesse na fenda do muro. Alguém que estivesse entupindo a passagem de alguém do exército inimigo. Alguém que tivesse a coragem de ser escudo humano. Ser intercessor é comprar a briga para si. É ver o enfermo e sentir a dor por ele. É ver o caído e sentir as misérias dele. E Moisés, ele fez isso quando o povo foi rebelde diante de Deus. E ele tinha crédito diante do Senhor. E Deus disse, vou arrebentar com este povo. Ele disse, Senhor, escuta aí. O Senhor vai acabar com eles, é? Faça um favor, me tire logo do nome, o meu nome do livro daí do Senhor. Pode ir tirando. Se o Senhor for arrebentar com eles, o Senhor tire meu nome do seu livro. Isso é intercessão. Isso é se colocar na brecha. A igreja precisa decidir o estado atual da humanidade, mudar a situação da humanidade. A igreja precisa mudar a situação do seu mundo. Há um texto sagrado que conta sobre a destruição de uma torre que caiu sobre alguns homens. 2 tragédias Jesus conta. E quando Jesus conta aquelas 2 tragédias, ele diz assim, vocês acham que aqueles homens que morreram naquelas tragédias eram mais pecadores do que vocês? Ou dos que não morreram? Em seguida Jesus conta uma parábola que diz que um homem vinha andando e disse assim, essa árvore não produz fruto e há 3 anos eu estou procurando fruto nela e não acho. Fala o seguinte, arranca ela do lugar. E alguém disse assim, Senhor, eu te peço que nós escavemos ao redor desta árvore. Esterquemos esta árvore. Adubemos. Vamos tentar mais uma vez fazer alguma coisa por ela. E se daqui a 1 ano ela não produzir fruto, o Senhor corta. Jesus citou um exemplo de intercessão. Irmão, tem vidas sendo ceifadas. Tem tragédias acontecendo porque a igreja não se coloca na brecha. E nós não cumprimos o nosso ministério de intercessão. Nós estamos perdendo a cada dia a marca de povo intercessor. Estamos vivendo em função do nosso próprio umbigo. E chegou a hora de nós comprarmos a briga do mundo. O mundo vai mal porque a igreja não vai bem. Antes de vir para o culto, eu citei uma frase de um cidadão chamado Patrick Johnston, que disse o seguinte, eu falei para a irmã Gemima, disse, olha, um cristão de joelhos vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. John Wesley, ele disse o seguinte, ele disse assim, Deus não faz nada que não seja resposta de oração. Andrew Murray, ele disse que saber falar a Deus é mais importante do que saber falar aos homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, antes de tudo, eu peço que vocês orem. Nós fazemos tudo antes de orar. Mas Paulo disse, antes de tudo,
Eu peço que vocês orem. Olha a expressão que ele usa. É tão forte. O que é que ele diz? Olha, eu admoesto que antes de tudo se façam deprecações, orações, intercessões. Por quem? Por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. A igreja precisa redescobrir o seu ministério de intercessora. Você precisa de uma unção de Deus para exercer esse ministério. Você precisa ser derramado o óleo da presença do Senhor sobre sua vida, porque não se cumpre ministério de intercessão na carne. Quando eu intercedo diante de Deus, eu preciso estar junto de Deus. E não se chega junto de Deus de qualquer maneira. Para eu colocar a sua vida diante de Deus, eu preciso ter acesso à presença de Deus. Eu preciso ter condições de estar na presença de Deus. E se minha vida é uma vida desregrada, de qualquer jeito, eu não tenho como levar ninguém até a presença de Deus. A igreja precisa viver em santidade. A igreja precisa ser lavada com água limpa. Precisa de uma túnica especial. Precisa das pedras da resposta de Deus, de sim e de não. Precisa de um peitoral para entrar diante do Senhor. Precisa estar apertada com o cinto de Deus para poder ser intercessora diante do Senhor. Eu li um livro de uma mulher que é a líder nacional nos Estados Unidos das guerreiras de oração. O nome do livro é Possuindo as Portas do Inimigo. A autora é Cindy Jacobs. Ela conta uma história. O ministério dela é um ministério de intercessão. Ela é líder de um grupo de mulheres que oram e oram muito. E todo pedido de oração que chega para elas, elas entram em rede, em contato telefônico ou qualquer outro tipo de contato. E elas entram em combate espiritual, intercedendo, lutando por aquilo, até obter resposta. Enquanto não obter resposta, não para não. É mais ou menos os amigos de Daniel, quando Daniel soube da ameaça de morte, e iriam morrer todos os sábios, e Daniel disse assim, peraí, compareceu diante do rei, disse, o senhor libera aí um prazo, porque eu vou falar com Deus. E chamou Ananias, Misael e Azarias, e nós vamos orar. E vamos orar até que Deus nos fale. Aquele negócio do fecho de mola no joelho não existia com eles não. Vamos orar até Deus falar, até Deus dizer. E o que era para Deus dizer? Era sim ou não? Ah, irmão, sim ou não, acaba até, fica sonhando, é sim, é não, é sim ou não. E acha que Deus falou ou que Deus não falou. Mas o que é que era para Deus fazer? Era para Deus revelar. O sonho do rei e a interpretação, é pouca coisa? E eles oraram. E Deus revelou a Daniel, e Daniel disse assim, pode levantar, que agora Deus já falou comigo, eu estou sabendo o que ele sonhou e o que significa. Foi na presença do rei, declarou tudo, e o rei disse, esse daí é que é Deus. É o Deus que conhece o profundo escondido, conhece que está em treva, com ele mora a luz, ele muda os tempos, as estações. Ele é Deus e é digno de ser adorado. É o Deus de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias. Glória, pois, a ele. Pois então, essa mulher conta no seu livro que um pastor havia recebido um convite para pregar na igreja. E segundo o compromisso que ele teria que cumprir, ele teve que viajar uma noite inteira. Tomou a sua esposa, colocou no carro e viajou a noite toda. Quando era uma certa hora da madrugada, acho que 2 horas da manhã, essa mulher foi despertada por Deus, Cindy Jacobs, para orar por tal pastor. E ela manteve contato com um grupo de mulheres, elas começaram a orar. E oraram. Quando amanheceu o dia, ela disse, Deus já deu resposta. Ele me falou que já deu resposta. Tudo bem. Elas seguiram, cada qual para o seu repouso. E quando aquele pastor estava chegando, foi justamente a hora, né? Ela recomendou que ele fosse até uma oficina mecânica. Disse, pastor, o senhor não se incomoda? O senhor vá até uma oficina mecânica e apresente o seu carro lá e peça para ser visto. Quando chegou lá, ele colocou o carro e disse, por favor, olha como está esse carro aí. E o homem suspendeu o carro e disse para ele, como que o senhor conseguiu chegar nesse lugar? Isso aí, eu cheguei, o senhor não viu não chegando? Eu cheguei dirigindo. Ele disse, amigo,
eu não estou acreditando no que eu estou vendo. As engrenagens da transmissão do seu carro, que prendem a roda ao resto de toda a mecânica, elas estão soltas. Se o senhor quisesse sair daqui 1 metro adiante, o senhor não conseguir, tente sair agora, a roda vai cair do carro. Eu não sei como é que o senhor chegou aqui. E a irmã Cindy sabia, porque ele havia chegado ali. Ele viajou centenas de quilômetros com a roda solta e o anjo segurando. Por que isso acontece? Deus não poderia fazer um milagre simplesmente pôr a mão e pronto? Mas por que que Deus aciona uma mulher que entra em contato com outras e que ora e se mobilizam para que isso aconteça tudo conectado? E ele faça algo em resposta de oração quando ele mesmo despertou aquelas mulheres para orar. Por que que Deus faz isso? Eu vou te explicar. Irmãos, Deus nos desperta para a oração, porque primeiramente quem ora está em contato com Deus e cresce em comunhão. E tem tudo para ter experiências com Deus que podem fortalecer e farão essa fortaleza e vai estender essa experiência por outras pessoas. Quando nós oramos, nós gastamos tempo diante de Deus e crescemos em intimidade com Ele. Deus acha bom quando você comparece em oração perante Ele. Ele poderia fazer tudo sem precisar da sua oração. É mais ou menos aquela história lá do ratinho que subiu em cima do elefante para passar a ponte. E quando os dois estavam passando, a ponte tremia. Quando chegou do outro lado, o ratinho disse para o elefante, pois é, nós abalamos a ponte, né? Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele espera que você ore para que Ele responda. Ele quer você como parceiro desse ministério. Ele quer você como parceiro desta obra. Ele quer que você se insira no processo, a glória dele, mas Ele tem uma coisa para liberar para nós, é a alegria da sua presença revelada quando nós oramos. Aleluia. Pessoas que se dobram diante de Deus, ficam em pé diante dos homens. Oh, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. A oração fortalece o coração. A oração enobrece o homem. A oração faz com que você melhore a sua fala. A oração faz com que você tenha segurança nas suas decisões. A oração faz com que você ande por caminhos corretos. A oração faz com que você saiba o que está fazendo. E mesmo quando você não sabe o que está fazendo, você sabe que está certo, porque a oração lhe guia. Vale a pena orar. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, orar em intercessão é uma tarefa tão pesada. Porque a própria palavra intercessão significa peso. Aquele que se coloca para interceder, mas a palavra do hebraico para ela é uma palavra que do significado zero da palavra, significa uma pressão sobre a pessoa. Quem ora está sob pressão. Resolva então orar por alguém que está em angústia. Você pode começar a orar por alguém, interceder por alguém assim deitado na sua cama. E você vai orando, vai sentindo peso, daqui a pouco você muda de posição. Você estava orando simplesmente num tom, mas o seu tom muda. Você já percebeu isso? Daqui a pouco você muda o tom, muda de posição e você entra em posição de combate. Daqui a pouco você não consegue mais ficar deitado. Você se levanta, se senta. Ou você fica de joelho, ou você fica em pé. E você entra em combate. Porque a oração, ela exige de você. Ninguém intercede sem amor. O amor, ele motiva a intercessão. Aleluia. A intercessão, ela exige identificação. Você tem que se identificar com a situação, ou não vai acontecer. Moisés se identificou com o povo. Paulo ora pelos seus e se identifica, e chora e se quebranta. Jesus ora por Jerusalém e chora por Jerusalém. Neemias, quando toma conhecimento, ele pergunta, ei, como é que vai o povo lá? Será? Está sabendo não? As portas estão queimadas a fogo. O muro está fendido. E aqueles que não foram levados cativos estão em extrema pobreza e miséria. Sabe o que aconteceu? Ele começou a se angustiar. Ele foi se angustiando, foi chorando. E sabe qual foi o resultado? Ele entrou em oração e isso demorou 4 meses. 4 meses orando, Neemias. Eu preciso lhe dizer uma verdade. Angústia produz oração.
Guarde isso com você. Deus permite angústia, porque angústia produz oração. Neemias se identificou, angustiou-se, orou por 4 meses. Depois de haver orado 4 meses, se apresentou diante do rei. Quando o rei disse: o que é que você precisa? Ele só fez uma oração de suspiro. Deus, vai comigo agora. Ele já tinha orado 4 meses. Pede uma autorização, recebe. Pede reforço, recebe. Pede finanças, recebe. Pede um regimento militar, recebe. E vai fazer a obra, e a obra acontece. Quando Jesus estava decidindo seguir no rumo do Calvário, ele estava no Éden. Perdão, no Getsemane. E Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele começou a orar com os discípulos. E vai orando. E a Bíblia diz que Jesus começou a se angustiar. Você sabe o que eles tinham feito antes de subir para a oração? Eles tinham feito uma refeição. Depois de qualquer refeição, dá uma moleza na gente, não dá? Os discípulos ficaram meio molinhos. Pescando. E Jesus foi orar. Chamou 3 deles: vamos orar comigo, bora. E daquele lance de oração, Jesus foi um pouco mais adiante e começou a orar. E orou, e começou a se angustiar. Quando Jesus está se angustiando, ele estava ali sentindo e visualizando o sofrimento que ele iria passar na noite que se prolongara, e também no dia seguinte, que seria a sua crucificação. Ele ora a Deus angustiado. A Bíblia diz, eu estava lendo isso hoje, a Bíblia diz que ele se angustiou, ficou comovido e começou a ficar tão perturbado que ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se levanta, vem ver os discípulos. Sabe como é que eles estavam? Dormindo. Os discípulos não estavam angustiados, eles não sentiam a situação. Por isso eles não estavam orando. Jesus disse assim: acorda, será que não dá para ficar acordado pelo menos na minha companhia durante 1 hora? Vai orar. Continua angustiado. E diz a Bíblia, ele fala assim: a minha alma está angustiada até a morte. Era angústia, era terrível angústia no seu coração. E ele ora. Quando ele volta para os discípulos estão dormindo. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não está angustiado. E algumas vezes nós estamos nos angustiando pelos motivos errados. O que é que lhe angustia, hein? É a falta de alguma coisa que você pode comprar daqui a alguns dias financiado? O que é que lhe angustia? Um namoro não correspondido? O que é que lhe angustia? Uma decepção, porque alguém não deu aquilo que você esperava, não reconheceu você diante do seu serviço? O que é que lhe angustia? Nesta noite eu lhe desafio a se angustiar por almas que estão indo para o inferno, porque isso é verdade, é real. Existem centenas e milhares de pessoas descendo ao inferno. Isso não lhe angustia? Pois eu quero lhe receitar um livro nesta noite. Há um livro de Oswald Smith que diz: o clamor do mundo. Ele é fininho, você compra e lê de uma sentada. Quando eu li este livro, eu passei 6 meses sem conseguir dormir a noite toda, porque eu passei a me angustiar por almas. E quem sabe, desde os meus 15 anos de idade, o meu ministério é ganhar almas, é fazer cruzadas, é ir para as ruas, para as praças, para as paradas de ônibus. Foi assim que eu comecei esta obra de evangelização. E hoje, semanalmente, eu vou às ruas pregar evangelho, fazer cruzada, com som ou sem som, o que tiver pela frente a gente faz, porque isso me angustia. Almas que estão descendo a ladeira do inferno. E Jesus vendo, ele disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus se coloca como intercessor pelos pecadores. Ele intercede, diz Isaías. Se coloca diante de Deus e paga o preço, e vai ao Calvário e não recua, porque ele se identificou com o pecador, e ele intercedeu pelo pecador, e está sentado à destra de Deus a interceder por nós. Igreja, você está sendo desafiada a interceder pelo mundo. Angustie-se pela perdição dos pecadores e gere isto, oração em você. Aleluia. Persistência. Quanto tempo vamos orar? Vamos orar por quanto tempo? Existem 3 tipos de oração que elas fazem parte da vida da gente, mas elas não pode ser somente elas a existirem na nossa vida. É a oração da pressa, da fome e a do sono. A da pressa, que acordou tarde, aí vai correndo para o trabalho, só deu tempo de dizer obrigado, Jesus, pela noite, me abençoa neste dia aí, ó. Aí vai estudar, trabalhar e cumprir a jornada do dia. E a da fome é aquela que você olha para aquele prato de comida e diz: Deus abençoa, multiplica e manda mais. E não sabe nem onde é que vai botar mais, porque o prato já está cheio. E a do sono é aquela que você gastou todas as suas energias, depois de fazer
cumpre toda a jornada do seu dia, aí vai se arrastando para a cama, dá uma viradinha e diz boa noite, Jesus, e puf. Essas 3 fazem parte da sua vida, não fazem? Mas não pode ser somente essas orações. Deus lhe chama a orar. Angustie-se por alguma coisa do reino de Deus, do mundo espiritual, e que isso produza oração. Gaste tempo diante de Deus. Derrame a sua alma perante o Senhor. Moisés entrou diante do Senhor e passou 40 dias. E antes de entrar, para passar os 40 dias, ele passou 6 dias esperando. Deus disse, entre na nuvem. Elias orou 7 vezes, até que a nuvem aparecesse e trouxesse água mais uma vez sobre a terra. Isaac orou 20 anos para que sua esposa desse à luz a um filho. Está escrito, perseverar em oração. Orai sem cessar. Esperar faz parte da resposta. Houve um homem chamado George Miller que conta no seu diário que ele orou pela conversão de 5 pessoas. E todos os dias ele orava, com saúde ou doente, orando em terra ou mar. E em meio a qualquer pressão que existisse e enfrentasse, ele orou. E 18 meses depois a primeira se converteu. Agradeceu a Deus, continuou orando. 5 anos depois a segunda pessoa se converteu. Ele continuou orando e 3 anos depois aí veio outra pessoa. Depois, com mais 4 anos, outra pessoa se converteu. Ele morreu e não viu a quinta se converter. Porém, alguns anos depois, a quinta pessoa se converteu. Pastor, mas não valeu. Valeu. Eu preciso lhe dizer que hoje existem coisas que estão acontecendo na sua vida, que são respostas de Deus a orações de pessoas que já morreram. Pessoas que já estão na presença de Deus, mas enquanto vivas oraram, e os seus pedidos e orações ficaram registrados diante de Deus, e hoje estão sendo respondidas, e outros pedidos ainda serão respondidos, inclusive em relação a esta igreja. Deus, vale a pena orar. Deus quer ouvir a sua voz. A sua lágrima caindo no chão e estrondando no céu. Algumas vezes sem palavras, só gemendo. E Deus ouvindo e dizendo, vou responder. Entre com ousadia na presença de Deus. Deus ouve as orações e responde. Aleluia. Eu disse a vocês que o ministério do sacerdócio pertence à igreja, pertence a Cristo. Mas também vem o da realeza e da profecia. A igreja, como realeza, precisa identificar a necessidade desta sociedade e supri-la. Não dá para comentar, as horas já se foram. E a igreja, como profeta, pastor, eu preciso dizer pelo menos umas 2 ou 3 frases. Você tem um ministério de profeta. Porque vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa ser boca de Deus. Eu sei que esta igreja é uma igreja missionária. Reconheço, elogio e agradeço a Deus por isso. Mas Deus quer algo mais convosco. Deus quer que vocês sejam usados para mudar a história desta cidade. Alcance-os de longe, mas não esqueçam também os que estão perto. Deus quer que você faça discipulado aqui. Deus quer que você ousadamente fale as verdades sagradas. E comunique o sacrifício da cruz e compartilhe a sua fé. E gere filhos na fé. E produza discípulos aqui. Existe uma igreja lá fora, maior do que esta que está aqui dentro. Pastor, onde está essa igreja? Ela ainda está no mundo. E o campo é o mundo.
Existe uma juventude lá fora maior do que a juventude desta igreja. Ela está lá fora e ainda falta se converter, aceitar a Jesus. E quando eles aceitarão? Quando nós pregarmos a palavra de Deus e formos boca de Deus e profeta de Deus. Aleluia. Eu estou querendo fazer um desafio agora. Colocou a barba de molho. Eu quero fazer um desafio a você. Amanhã nós iremos tratar sobre feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pretendo pregar uma mensagem evangelística. Ontem e hoje eu falei para vocês, mas eu quero desafiá-los a hoje exercer ministério de sacerdote e amanhã exercer ministério de profeta. É possível? É. Eu vou desafiá-lo agora a se colocar em pé. Fique em pé. Nós vamos fazer uma oração de intercessão. E as pessoas por quem você vai interceder, Deus vai colocar na sua mente agora. Sejam desviados ou descrentes. Você agora vai orar por essas pessoas. Vai mencionar o nome delas. Vai visualizar a fisionomia destas pessoas. Você vai se colocar diante de Deus por elas. Mas ao sair daqui, ou hoje ou amanhã cedo, você vai se dirigir a estas pessoas. E vai convidá-las para o culto de amanhã à noite aqui. Melhor, você vai concordar em ir buscá-las em casa. E vai fazer isso. Você vai dizer para elas o endereço, mas não precisa apenas ensinar o endereço. Você vai lá, eu sei onde é, não interessa. Eu preciso buscar você na sua casa, eu quero fazer isso. E você vai trazer essa pessoa, seja do que for. Nem que seja numa garupa de um jegue. Mas você vai trazer essa pessoa por quem você vai orar, a quem você vai convidar e a quem você vai acompanhar para amanhã, o culto de amanhã à noite. E eu vou colocar a minha vida diante de Deus para amanhã pregar o evangelho para essa pessoa. E você vai ser o pai na fé dessa pessoa. E vai gerar Cristo nesta pessoa. Você vai compartilhar a fé, vai se tornar o discipulador desta pessoa. Agora o negócio é sério, eu não vim aqui para brincadeira. E eu quero saber quem é que vai aceitar esse desafio. Vai sair daí agora e vem aqui na frente agora. E venha cá para você orar por essa pessoa, a quem você vai convidar e a quem você vai trazer amanhã à noite. Sai daí e vem em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É coisa séria. Irmão, nós estamos muito acomodados. Nós queremos que o pastor faça tudo. Nós queremos que o pregador faça tudo. Nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade. A responsabilidade é da igreja. Você é a igreja, diga assim: eu sou igreja. Então seja sacerdote. Você é a igreja, então seja profeta de Deus. Você é a igreja, então seja realeza de Deus. Aleluia, sai daí. Cria coragem, pastor, estou com medo de ir aí na frente e não conseguir fazer o que eu estou querendo. O primeiro passo é ter coragem de sair daí e vir aqui. Para você conseguir fazer, você tem que iniciar o processo. A primeira coisa, você vem aqui para orar por essa pessoa. Os próximos passos se seguirão convidando e trazendo, amém? Chega mais perto, vem para cá, chega isso, vem, se aproxima, venha para cá, chega. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Já está com a pessoa na mente? Já? Pois feche os seus olhos e comece a falar com Jesus a respeito dessa pessoa. Vá orando. Senhor, neste momento estão aqui os teus filhos. Senhor, os teus servos que estão aceitando o desafio. Eu sei que alguns outros estão desejosos também de fazer a mesma coisa e não saíram dos seus lugares, Senhor, porque estão um tanto inseguros para cumprir a tarefa. Mas agora, Deus, eles também estão orando e intercedendo pelas pessoas que o Senhor está colocando em suas mentes agora. Meu Deus, os teus filhos estão colocando na tua presença, estão apresentando diante do Senhor nomes e pessoas por quem eles vão orar mais e vão convidar para o culto de amanhã à noite. Espírito Santo de Deus,
Deus, Espírito Santo da verdade. Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor se mova no nosso meio. Enche este povo aqui, Senhor, de ousadia, de unção, de graça. Derrama sobre eles, Senhor, a tua poderosa unção. Derrama, Senhor, a ousadia, a autoridade do Senhor, para que eles se dirijam às pessoas e possam amanhã trazê-las ao culto, para que possam ouvir a tua palavra. Eu te peço, Deus, move-te, move-te, move-te na vida destas pessoas. Move-te, Senhor, nesses corações. Usa a boca de cada um dos teus filhos. Concede a ousadia e a autoridade espiritual, a fim de que possam quebrar as cadeias, arrebentar os cadeados e soltar aquelas vidas, para que venha o teu conhecimento, para que venha o teu encontro, para que ouçam a tua palavra, para que se convertam ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Meu querido irmão, você que não veio aqui à frente, mas também está orando por alguém, se esforce para cumprir. Deus está lhe desafiando a fazer a obra dele. Você não é qualquer pessoa, você é igreja de Deus. Você é a igreja de Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Erga a sua mão comigo agora. Diga: meu Deus. Diga mais uma vez: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, toma-me nas tuas mãos e usa-me para ganhar almas para o teu reino. Me ajuda a cumprir a missão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vá caminhando para o seu lugar, vá devagarzinho. Eu já vou passar o microfone às mãos do pastor. Glória a Deus. Realmente, cancelamos a música. Eu quero apenas lembrar-lhes que o material que trouxe está lá fora, à disposição dos irmãos. Os nossos livros, o livro Estar em Cristo, Rendição Total. O livro Uma Visita no Deserto, que vai falar profundamente ao seu coração. Os DVDs duplos, os CDs de pregação. E tudo estará à disposição dos irmãos, daqueles valores especiais que vocês já sabem. Basta passar lá, adquirir. Eu tenho certeza que Deus trabalhará no seu coração de forma grandiosa. Saiba que todo esse material, ele foi produzido para que você seja edificado, para que você seja melhorado, para que você seja revolucionado, para que sua vida ganhe um novo impulso, para que você seja cada dia mais crente, para que você tenha manutenção espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Grande Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pelos cânticos, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui neste lugar. Obrigado pelo teu mover, Senhor. Agora que estamos encerrando este momento, ao regressarmos para os nossos lares, nos leve em paz, nos guarda nos caminhos, meu Deus, nos carros, nos ônibus, enfim, assim como em paz o Senhor nos trouxe até aqui, também nos leva de regresso aos nossos lares debaixo de paz. E vai, meu Deus, completando a tua obra na vida de cada um, e vai completando, meu Deus, o teu chamado, fazendo com que aquilo que ouvimos aqui essa noite se torne carne dentro de nós, e que possamos aplicar isso na nossa vida e glorificar o teu nome, porque para isso tu fomos chamados. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, para todo sempre. Amém, amém e amém.